Alguma vez já parou para pensar em como as palavras nascem, como elas são construídas? Morfologia, olha, pode até soar como aquele termo super técnico da aula de gramática, mas na verdade é quase como entender as palavras como se fossem peças de Lego. Nesta análise, a gente vai justamente montar e desmontar a nossa língua para descobrir alguns dos seus segredos mais curiosos. Toda palavra é um vocábulo, mas nem todo vocábulo é uma palavra. Pois é, essa frase parece um verdadeiro nó na cabeça, não parece? Mas acredite, desatar esse nó é a chave para a gente finalmente entender o que é morfologia de verdade. Então, vamos investigar como isso é possível. A solução para esse nosso enigma está toda na diferença, que é sutil, mas fundamental, entre dois termos que a gente costuma achar que são a mesma coisa, palavra e vocábulo. Ok, vamos começar com o que a gente já conhece bem, a palavra. Pensa assim, uma palavra é uma unidade de sentido completa. Ela consegue comunicar uma ideia inteira sozinha, sem precisar de mais nada. Ela se garante. É autossuficiente. Quer ver um exemplo? Imagina que alguém pergunta, onde você mora? E a resposta é só Brasil. A comunicação foi perfeita, certo? A palavra Brasil já foi o suficiente. O mesmo vale para você gosta de lá? Se a resposta for muito, pronto. Essa única palavra sozinha já transmitiu a mensagem inteirinha. Para a gente visualizar isso melhor, a melhor forma é pensar no vocábulo como um grande grupo, um círculo que engloba tudo. E aí, dentro desse círculo maior, existe um círculo menor, o das palavras. É exatamente por isso que toda palavra é sim um vocábulo. Mas, como a gente vai ver agora, existem vocábulos que ficam fora desse círculo menor, o das palavras. E para resolver de vez o mistério, a gente precisa conhecer os 3 tipos de vocábulos. Foi o linguista Matoso Câmara Júnior quem os classificou, e é essa classificação que vai decifrar o nosso código. E aqui estão eles. Primeiro, as formas livres. Essas são as palavras que a gente já conhece. Elas são independentes, como casa, correr, feliz. Depois, vêm as formas dependentes, que precisam de um apoio, tipo o, de, com. E por último, as formas presas, como o prefixo in, da palavra infeliz. Elas simplesmente não existem sozinhas. Estão sempre grudadas em outras. E aqui está a grande resposta. Essas formas presas são vocábulos, mas elas não são palavras. O enigma está resolvido. Para ficar bem claro, pensa numa palavra gigante como inconstitucionalissimamente. Ela é toda formada por vários vocábulos que não conseguem viver sozinhos. O in, o sion, o ao, o mente, todos eles são formas presas. São como pecinhas de Lego que se encaixam num núcleo, que é o radical, para construir um significado completamente novo. E é aqui que a gente chega na grande revelação. Todo esse estudo sobre os blocos de construção das palavras, as formas livres, as presas, as dependentes, tudo isso tem um nome: morfologia. Mas a morfologia vai muito além de só dar nomes complicados. Na verdade, ela investiga a vida secreta das palavras, basicamente respondendo a 3 perguntas que são fundamentais. Primeiro, qual é a estrutura? Sabe, quais são as peças que formam uma palavra? Ela tem um núcleo de significado, o radical, e tem peças no começo, os prefixos, ou no fim, os sufixos. Segundo, como novas palavras são formadas. A partir de feliz, por exemplo, a gente pode criar infeliz ou felizmente. E terceiro, qual é a sua classificação? Porque é cachorro e livro, por exemplo, pertencem à mesma família de palavras, a dos substantivos? É porque se comportam de forma parecida nas frases. Então, para resumir, a morfologia funciona como se fosse o RG, o documento de identidade da palavra. Ela revela a sua anatomia interna, a sua árvore genealógica e a qual família gramatical ela pertence. Certo, a teoria a gente entendeu. Mas como é que isso funciona na prática? Um ponto que gera muita confusão é a diferença entre a análise morfológica e a análise sintática. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Olha, a distinção fica muito simples quando a gente pensa nessas 2 perguntas. A análise morfológica olha para a palavra isolada e pergunta: o que ela é? É um substantivo, um verbo, um adjetivo? Já a análise sintática olha para a palavra dentro da frase, no seu contexto, e pergunta: o que ela está fazendo aqui? Ela é o sujeito da ação? É o objeto? Vamos ver um exemplo prático com essa frase. Na análise morfológica, a gente olha para cada pecinha individualmente. A palavra professores é identificada como um substantivo. A palavra sensacionais, que descreve os professores, é um adjetivo. Vieram é um verbo. Percebe? A gente não está falando da função que elas têm na frase, apenas da sua identidade, da sua classe gramatical. Depois de toda essa análise de todos esses detalhes e conceitos,
A gente chega ao ponto mais importante. Afinal, em que é que se deve focar na hora de estudar morfologia? E aqui fica a dica de ouro. Em vez de se perder tentando memorizar cada regrinha, o estudo mais inteligente foca no que de facto importa, nas questões que costumam aparecer nos exames e nas avaliações que são o objetivo. Ou seja, o objetivo final é que guia o estudo. Então, a mensagem final é sobre empoderamento. O estudo precisa ser estratégico. É claro que entender os conceitos fundamentais, como a gente viu aqui, é crucial. Mas a profundidade do estudo deve ser sempre guiada pela aplicação prática que se quer dar a ele. E para a gente fechar, fica uma reflexão, uma provocação final. Se as nossas palavras são construídas com base em blocos lógicos, como radicais, prefixos e sufixos, será que a forma das palavras não revela também a forma como os nossos pensamentos são estruturados? Talvez a morfologia não seja só sobre gramática, mas uma janela para a gente entender a própria mente humana.